Bom dia, 7h59, estamos juntas mais uma vez, estamos juntos mais uma vez, eu com meu chá e você com seu café. Bom dia, João. Conseguiu montar os vídeos? Não, vai fazer hoje, né? Carmen, bom dia, bom dia, bom dia. Simone linda, bom dia, querida. Bom dia. Então, você, eu e o Rei Salomão entre nós, tomando nosso café da manhã. Hoje a minha xícara diz assim, alegria. Eu tinha que segurar a xícara com a mão esquerda, né, pra vocês verem. Alegria. Bom dia, amor. Então, hoje, o verso de hoje, o Rei Salomão vai nos falar de algo que é bem, enfim, contemporâneo, mais uma vez. Bom dia, Daisy. O que acontece, né? Quando a autoridade erra, né? A autoridade erra. Que quem decide, quem tem que decidir alguma coisa, decide mal. Quem governa falha. Quem lidera comete uma injustiça. Não é apontar o erro, né? O que acontece? A pergunta é, o que isso desperta na gente quando uma autoridade erra? Um chefe, né? Você está numa reunião e o chefe fala você acha que é uma atrocidade. E aí, você faz o quê com o que o chefe falou, né? Então, nós vamos falar do erro estrutural, né? Hoje estamos lendo o Eclesiastes 191 dias, estamos no capítulo 10, verso 5, e ele diz assim, há um mal que eu vi debaixo do sol, como um erro que procede do governante. Ele vai começar a falar de que tem um mal. Agora ele começa esse capítulo, está todo ele sobre postura diante de autoridade, né? E quando a autoridade erra, o erro vem do governante, né? Então ele começa dizendo assim, há um mal que eu vi, né? Ou seja, ele está observando a realidade. Ele não está negando, ele não está romantizando o poder, né? O poder maravilhoso. Ele está reconhecendo que as autoridades erram, que os governantes erram, que os chefes erram, que os pais erram, os líderes erram. Mas a questão não é o erro, a questão é em que nível esse erro é cometido. Quando o erro é cometido pelo governante, quando ele é cometido lá em cima, ele se espalha, né? Porque a hierarquia amplifica as consequências desse erro, né? Então, quando um erro aqui é de base local, a consequência é pequena. Mas quando o erro é no topo, ele mexe na estrutura toda, inteira, né? Mas o verso não é uma revolta, ele está observando. Claramente é uma observação. Eliane, bom dia. Adri, bom dia. E sistemicamente, que isso é muito profundo sistemicamente. Porque é, de novo, muito maduro. Não é negar que a autoridade erra, né? É compreender o impacto desse erro, né? Quantas pessoas isso vai afetar, né? E quando o erro vem de cima, como a gente reage, né? Porque as pessoas... Lilian, eu espero que seja Lilian, que eu tenha acertado. Bom dia para você. Quando o erro vem de cima, como é que a gente reage? O chefe está errando, o governante, o líder, o pai, o marido, alguém, maridão, que são iguais, né?
Tem duas opções que a gente sempre toma, os caminhos que a gente toma. Normalmente, ou a gente se revolta, e é uma revolta destrutiva, ou a gente se submete, e se submete cegamente, né? Nenhuma dessas duas posturas vai restaurar a ordem, né? O sistema fica totalmente desorganizado. E aqui entra algo muito importante. Lembra que ontem a gente falou de não sair do lugar? Então, o erro do governante não te autoriza a sair do seu lugar. Por exemplo, você está numa reunião com várias pessoas, tem um chefe falando as coisas, e ele está falando um absurdo. Você pode dizer, olha, isso que você está falando tem tais e tais consequências, ou não vai rolar, ou enfim, você pode se manifestar. Mas se o chefe insiste, hierarquicamente, você tem que seguir o que o chefe está mandando. No escritório, não tem opção, você não vai contra o seu chefe, senão você perde emprego. Então, o erro do chefe não te autoriza a sair do seu lugar. Se você reagir desordenadamente, o que vai acontecer? Vai criar mais desordem. Se você se cala por medo, o que acontece? Você está compactuando com a desordem. Tudo é ruim, né? Então, sistemicamente, o que seria sabedoria num caso desse? Seria o líder, o chefe, né? a autoridade, reconhecer o erro sem perder o eixo, né? Porque a hierarquia continua existindo. Por exemplo, quando o chefe está lá falando alguma coisa e você aponta, diz, olha, se você for por ali, tem essas consequências, talvez pudéssemos olhar para uma outra direção, o chefe, o líder, né, a autoridade, pode reconhecer, bom, realmente por aqui, vamos então por ali. Ele pode reconhecer. Ele continua sendo o chefe, ele não perde a autoridade, entendeu? Ou ele pode não reconhecer e arcar com as consequências. Ou talvez também o que ele está falando é o que tem que ser feito e você tem uma visão que ainda não está pronta para ser aplicada ali, né? Então, a hierarquia, ela continua existindo mesmo quando ela é falha, né? E aqui tem uma reflexão bem delicada. Às vezes, o erro do governante, ele revela a imaturidade do governante, ou a arrogância, ou a ignorância dele. Mas nós, como adultos, qual é a nossa posição diante disso? Como a gente se posiciona diante de um líder que está fazendo bobagem? Como a gente se posiciona? Então, Salomão está aqui nos preparando para os próximos versos, né? Eu imagino que os próximos versos vão nessa direção, onde ele fala da inversão de posições, da incompetência ocupando lugares altos de direção. Um ditador, por exemplo, né? Quando incompetência está ocupando um lugar alto. Mas aqui o Salomão está dizendo algo bem simples. Eu vou ficar no simples do Salomão. O erro existe, é o que ele está dizendo. O poder falha. E a vida não é perfeita, né? Então, a nossa maturidade começa quando a gente para de idealizar essa autoridade. Porque a gente tem a tendência de idealizar a autoridade. E quando a gente para de idealizar, aceita que a autoridade pode errar e erra, eu acho isso libertador. Porque a gente pode honrar a hierarquia, ele é autoridade ou ela é autoridade, mas não idolatrar esse líder, né? Respeitar a estrutura sem negar a realidade. Realmente é o meu chefe,
ele vai fazer uma super cagada, desculpa a expressão, vai fazer uma grande bobagem, mas ele é o chefe, né? E aí eu permaneço no meu lugar, eu não saio do meu lugar de adulto, mesmo quando o chefe falha. É isso que o Salomão está dizendo. Ontem ele falou, não saia do seu lugar, permaneça no seu lugar. E hoje ele está dizendo que a autoridade falha, né? Então eu fui buscar a visão psicológica disso, porque o Salomão está dizendo que quando o erro, para quem entrou depois, vem do governante, está tocando numa ferida muito humana, está quebrando a idealização. Porque psicologicamente a gente tem a tendência de idealizar a autoridade, né? O pai maravilhoso, perfeito, a mãe maravilhosa, o professor, o chefe, o líder político, um mentor, né? Isso é imaturidade nossa. A gente precisa acreditar que lá em cima tem alguém que sabe mais, que controla mais, que erra menos do que a gente, né? Isso nos dá segurança, mas psicologicamente nos leva a um momento bem doloroso, quando a gente percebe que essa autoridade que a gente idealiza é humana e que também erra, né? E aí, quando a gente percebe isso, qual é a nossa reação diante disso? Quando a gente percebe que o líder errou. Normalmente ou a gente se revolta, ou a gente fica cínico, né? Se desilude, claro, né? É uma descrença generalizada, todos os políticos são ruins. Não, tem político bom. Mas vira uma descrença generalizada e aí vem um desejo de tirar o outro do lugar que ele está, né? Ou o oposto, vem a negação. Não, o que ele está falando não está errado. Ele deve estar sabendo o que ele está fazendo, ele está fazendo a coisa certa. Eu vou ter uma justificativa da nossa parte cega. A gente não analisa e a gente defende o erro porque ele é o líder, né? Nenhuma dessas duas posturas é madura, né? A maturidade psicológica é quando a gente consegue integrar essas duas verdades ao mesmo tempo. A autoridade, ela ocupa um lugar estrutural, mas ao mesmo tempo ela é falível. Ela é autoridade, mas ela é falível, né? Se a gente não conseguir sustentar essa ambiguidade, a gente vai estar reagindo como criança, como filho ferido, né? Mas quando a gente consegue sustentar, dizer, não, ter uma liderança e essa liderança erra, é a nossa posição adulta. A gente está enxergando a realidade. Porque o erro do governante nos obriga a crescer, a sair da infantilidade. Porque enquanto a gente é criança, a gente depende dessa autoridade. E o adulto não, né? Então, a gente precisa estar no adulto para conseguir enxergar a realidade como ela é. Tem a filósofa Hannah Arendt, faz tempo que eu não falo dela, falei muito dela. Falei tanto dela que eu dei uma parada, mas hoje eu tive que trazê-la de volta. Ela escreveu, o tema dela era sobre a banalidade do mal, né? Então ela observou que grandes erros históricos não vieram de monstros, de pessoas que são monstros, psicopatas, mas vieram muitas vezes de pessoas comuns, ocupando lugar de poder, agindo sem reflexão profunda. Então, o perigo, diz ela, não está apenas na maldade intencional, na pessoa que é má com intenção de ser má. O perigo, Hannah Arendt diz, está na falta de pensamento, na falta de observação. Então,
Da onde vem esse erro do governante? Pode vir da arrogância, um governante arrogante, pode vir da ignorância, porque ele não é obrigado a saber tudo, né? Também da imprudência, porque ele se coloca acima de todos e não se preocupa com as consequências, e da total ausência de consciência. Então a Hannah Arendt aqui ela está alertando que quando desaparece o pensamento crítico, quando a gente vê uma injustiça sendo cometida e compactua com ela, não tem o pensamento crítico, a consequência é que isso se espalha, né? Tem uma vez eu vi um experimento, vou dar uma coisa bem pequenininha aqui para vocês. Numa sala de aula da faculdade, da universidade, a professora pega um caderno com a capa vermelha e fala, olha, quando o próximo aluno que entrar, eu vou falar que a capa desse livro é verde. E todos vocês vão concordar que é verde. Ok? E é um experimento. E daí, dali a pouco entra um aluno atrasado e ela começa a falar e ela mostra a capa do livro vermelho e diz, então esse livro verde, não sei o quê. E aí o aluno que acabou de entrar, olha assim, não, mas não é verde, é vermelho. E todo mundo, não, realmente o livro verde, porque o livro verde. Não, mas é vermelho. E com o tempo, o que acontece? Ele começa a achar que ele está errado. E aí ele fala, bom, vai ver que o livro é verde e eu não estou enxergando. Entendeu? Mexe com toda a estrutura. A gente se contamina com o erro, né? Mas, Hannah Arendt diz que a consequência se espalha por toda a estrutura, mas a gente continua sendo responsável pela nossa postura. Não importa o que aconteça, né? Mesmo quando o topo, quando a liderança falha, nós não estamos dispensados da nossa consciência. No caso, ela estava falando de um nazista. Quer dizer, não está dispensado da consciência do mal que você está causando com seus atos. Bom dia quem está entrando. Bom dia, Lenice. Bom dia, Carol. Bom dia, Vânia. Bom dia, Vânia. Doutora Amarilis. Gente, tem uma advogada também, eu não consigo ler. Bom dia, todo mundo que entrou. Então aqui Salomão e Arendt se encontram, porque os dois dizem que o erro pode vir de cima, mas a resposta não pode ser automática, né? Então a nossa maturidade tá em não perder o discernimento, mesmo quando a estrutura falha. Então, o verso 5 não é um grito de revolução. É uma constatação lúcida. Um erro no poder, né? Isso é parte da realidade humana. Então, a pergunta não é se existe um erro, quando o erro acontece, eu me mantenho no meu lugar, eu mantenho o meu centro? Como é? Porque a autoridade vai falhar, né? E é na falha da autoridade que vai nascer o adulto em mim. Porque eu não vou mais admirar algo, não vou mais seguir, que nem no exemplo do rapaz do caderno, ele no começo ele dizia, não, mas é vermelho, tá todo mundo dizendo que é verde, mas eu tô vendo que é vermelho. Mas tanto se falou que a capa do livro vermelho era verde, que ele se submeteu. E dali a pouco ele vai dizer que aquela capa é verde. Percebe? Ele entrou na criança, ele se subjugou. E ele podia ter continuado na postura, não, é vermelho, né? Então, o adulto vai nascer, vai assumir sua posição de adulto, ou vai ficar ressentido, vai ficar com raiva. Então, são escolhas que mudam os destinos. Para quem entrou, depois eu vou voltar aqui e vou reler o verso, porque entrou muita gente enquanto eu estava falando.
Salomão está falando da autoridade. Nossa, estou lá em cima. Eu quero ler o verso para vocês, porque ele é muito interessante. Falei muito, hein? Salomão diz assim: há um mal que vi debaixo do sol. Ele viu, não, ninguém contou para ele. Ele viu um mal debaixo do sol. E qual é o mal? O mal é quando o erro procede do governante. Então ele está dizendo que o governante, o líder, né, a autoridade erra, pode errar, erra, e aí tem um mal como consequência. Qual é a consequência quando o erro acontece no topo? É isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Então, eu mostrei a visão psicológica, a filosófica pela Hannah Arendt, né? E agora nós vamos para a literária. Eu trouxe 2 livros, porque é tão claro, um é tão claro que é Sófocles, quando ele escreveu sobre Antígona. Já falei desse livro aqui, mas hoje cai como uma luva, né? Então, vamos imaginar Tebas, a cidade de Tebas. O rei Creonte assume o poder depois de uma guerra civil, né? E o que ele quer fazer? Ele quer botar ordem na cidade, ele quer estabilidade, e também ele quer afirmar a autoridade dele, né? Então ele decreta, porque teve uma guerra civil entre 2 irmãos e um matou o outro. Então, tem o irmão A, não vou lembrar o nome, acho que, e o irmão B. São nomes gregos. O irmão B, na realidade são 3 irmãos, tem uma irmã e 2 irmãos, mas 2 irmãos brigam, o irmão B mata o irmão A, que seria o aspirante ao trono. Quer dizer, eles se matam, os 2 morrem, e aí Creonte assume o reinado, né? Assume o poder. Então, ele fala que o B que matou o A é o traidor, portanto, pelas leis gregas da época, ele não vai poder ser enterrado. Os traidores não eram enterrados. O seu corpo deve apodrecer ao relento, né? Como exemplo para todos, como punição que acontece com o traidor. É a decisão do governante, né? Ele é o topo. É um erro, né? Porque na cultura grega, negar uma sepultura era negar a dignidade, né? Na cultura grega, isso não, ele muda a cultura, né? Ele muda, ele diz assim, não, ele não vai ser enterrado porque ele traiu a pátria, eu quero que ele apodreça ao relento. Mas na cultura grega, isso é tirar a dignidade do morto, né? Aí tem Antígona, que a peça é toda baseada nela, ela é irmã deles, e ela sabe que a lei da cidade está acima dela. Tem uma lei da cidade. Então, e também sabe que tem uma lei maior, que é a lei moral, que é a lei dos deuses, né? Então, ela enfrenta o decreto. E ela não é que ela sai gritando histericamente, não faz um discurso revolucionário. O que ela faz? Ela enterra o irmão, né? E aí, claro, que Creonte, ela prende e ela é levada diante de Creonte. E aí, diante do rei, ela não implora, ela não nega que ela enterrou o irmão, ela não se descontrola, ela sustenta o lugar dela. E o Creonte, quanto mais ela sustenta o lugar dela, meu irmão merecia um enterro digno, não importa o que aconteceu, mais o rei fica rígido. Quanto mais ela confronta, mais ele endurece. Porque eu sou o rei e eu não tolero questionamento. Como assim ter uma força maior? Eu sou o rei, eu sou absoluto.
Então, ele está confundindo a autoridade dele com a infalibilidade. Consegui falar, infalibilidade. E é exatamente isso que o Salomão está dizendo, né? Um erro que vem de um governante, ele causa, as consequências são, né, são muito grandes. E o mais interessante não é só o erro, né? É o que acontece depois. Porque Creonte, ele podia, quando ela argumenta com ele podia rever. Ele podia dizer, bom, tudo bem, já enterrou, já está lá. Ele podia escutar os argumentos dele, ele podia ajustar a decisão dele, mas ele é muito orgulhoso. Então ele não vai mudar nada. E aí o que acontece? Vira uma tragédia grega clara. Antígona, ele é levada para uma caverna para esperar a sentença se cumprir de morte que ele deu. Enquanto ela está na caverna, ele se arrepende, manda buscá-la, mas ela já se enforcou. Ela disse, você não vai me matar, eu vou tirar minha vida sozinha. Né? O filho de Creonte, que era apaixonado por Antígona, também se mata. A esposa de Creonte também se mata. Né? Então, um erro aqui em cima no topo se espalhou pela estrutura inteira. Então, eu acho que mostra como a hierarquia amplifica as consequências. Quanto mais alto você está na hierarquia, mais fortes, mais profundas, mais disseminadas são as consequências, né? Então, Sófocles, ele está nos trazendo que algo bem importante, que quando um governante não aceita que ele é falível, né, ele transforma o erro dele no destino trágico de muitos. E aqui tem um ponto sistêmico muito, muito delicado, porque a Antígona não abandona a moral, o lugar dela, né, o lugar moral, né? Ela não tenta tomar o trono de Creonte porque ela seria a irmã que poderia assumir o trono, porque eles eram o mais velho ia assumir, e a briga entre os irmãos, e ela, então se os dois não estão, o lugar seria dela, mas ela não briga pelo trono, ela não quer ser governante, ela não quer poder, e ela sustenta as consequências daquilo que ela faz. Creonte, ao contrário, né, não consegue sustentar a possibilidade dele estar errado. Quantas vezes, né? A pessoa erra, mas não vai admitir nunca dizer, sinto muito, eu errei. Tão simples dizer, mas o orgulho impede. E aí toda a estrutura, implode. É o que Salomão está observando e Sófocles nos mostra através de um drama grego. Os dois estão falando a mesma coisa, que o erro no poder pode ser humano, mas não, diante da rigidez de admitir o erro, é totalmente destrutivo, né? Não admitir. E aí eu achei um segundo livro perfeito, que é o 1984, de George Orwell, né? Então é um mundo onde o erro do governante não pode ser falado nem admitido. 1984. Nunca, não pode falar, né? Tem um partido que governa tudo, ele controla a linguagem, ele controla a informação, ele controla a memória. O líder supremo, o grande irmão, é apresentado como infalível, ele nunca falha. E o que sustenta todo esse sistema é o erro constante vindo da autoridade, o erro constante vindo do topo. Então, toda hora eles mudam as estatísticas, eles reescrevem o passado. Não foi assim, não foi, Creonte não fez assim, Antígona não fez assim, foi ao contrário, Antígona que assumiu o poder, não foi Creonte. Enfim, eles mudam o que aconteceu, eles alteram os registros, eles apagam os fatos. Isso não aconteceu, não tem nada para você olhar aqui, vai andando, né?
Se ontem eles disseram que o inimigo era a Eurásia, que é a Europa de hoje, né? Eles chamavam de Eurásia. Hoje eles mudaram que o inimigo sempre foi a Lestásia, por exemplo. E todo mundo tem que aceitar que foi assim desde sempre, né? O erro do governante não pode ser chamado de erro e é transformado em verdade, né? Então, o protagonista trabalha onde? No Ministério da Verdade. Sua função dentro do ministério é corrigir o passado, ou melhor, reescrever o passado de acordo com as necessidades, reescrever as leis, né? E aí ele começa a perceber as inconsistências, né? Começa a perceber que o topo, que a autoridade está falhando, mas o sistema não permite que se aponte nem se reconheça essa falha. Então esse é o ponto delicado do livro. Quando o erro do governante não pode ser nomeado, toda a realidade se deforma. Então as pessoas, o povo, começa a duvidar da própria memória. Bom, era isso, não é mais isso? História da capa. É vermelha? Agora não é vermelha, isso é verde, né? Então começa a duvidar do próprio julgamento, do próprio discernimento, né? Então o erro deixa de ser humano e passa a ser estrutural, mexe na estrutura inteira. Então, George Orwell nos mostra algo bastante profundo, que o maior erro o maior perigo não está no erro do governante. É o governante que não pode errar. Ele não pode errar. E um erro que não pode ser reconhecido, ninguém pode apontar, ninguém pode ver, ele é um erro que se perpetua. Então a consequência não é só política, ela é psicológica. As pessoas perdem a referência interna. E aqui no verso 5, Salomão observa, há um erro que procede do governante, né? E George Orwell mostra o que acontece quando esse erro é negado. O sistema inteiro adoece. Então, a diferença, acho que entre George Orwell e Salomão é só o tom, né? O Salomão observa com lucidez, tem um erro, o governante pode errar, e Orwell dramatiza ao extremo, né? Mas os dois estão apontando para a mesma verdade. O erro no topo tem um impacto coletivo, né? O topo tem um impacto por todos que estão embaixo, né? Então, a nossa maturidade começa quando a gente começa a enxergar isso sem se perder, sem perder o próprio centro. Então, antes de eu ir para a versão cinematográfica, tem um filme terrível hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Dulcineia. Bom dia, Janete. Irene Mechulan, querida. Bom dia, é bom ter você aqui com a gente. Carol, já falei. Helenice. Vânia, acho que eu não tinha falado você. É Vânia mesmo, né? Doutora Amarilis. Carol. Eliane. Dri. Daisy. Todo mundo já falei bom dia. Paulo, Simone Linda, Carmen e João. Ok. Então vamos para o filme. O filme de hoje ele é terrível. Não é nem filme. Eu não achei filme. Quer dizer, achei vários filmes, mas eu achei que esse aqui é uma série, são 5 capítulos, chama Chernobyl. Para quem não sabe, em abril de 1986, então eu vou contar um pouco da série, né? Em abril de 1986, numa usina nuclear, à noite, estão fazendo testes, estão todos ali, estão fazendo teste no reator, e eles percebem
que, bom, tá meio arriscado fazer esse teste agora de noite, a gente devia fazer de manhã, porque agora de noite vai precisar usar muita luz elétrica, enfim, não importa, mas enfim, é arriscado. Então a sala de controle onde eles estão fazendo o teste, tá todo mundo tenso porque não é a hora de fazer aquilo, né? E os engenheiros alertam que estão fora do padrão, vocês estão fazendo o teste fora do padrão, mas o responsável pela operação, o chefe, ele insiste, não, o reator é seguro, vamos fazer, tá tudo tranquilo. Ele não admite que tá perigoso, que é melhor esperar e ver o que está falhando antes de fazer o teste. Então, ele manda seguir, né? Então, o que acontece? Uma grande explosão, depois outra explosão, o teto do reator é arremessado para o céu e o reator, o que ele tem dentro? Grafite em chamas, é uma radiação invisível, né? E o mais impressionante não é a explosão, é o que vem depois, né? Os operadores que sobrevivem à explosão, eles falam, o núcleo está exposto, mas o chefe diz, é impossível, tá nada, não tá nada, é impossível. Então, de novo, o chefe negando a realidade. Nesse momento, a radiação já se espalhou e já está matando gente, né? Daí, próximo capítulo, a reunião dos políticos, homens de terno, sentados em volta de uma mesa, todos muito frios, no controle, imagem pública irreparável. Qual é a decisão? Eles vão fechar a cidade, não querem criar pânico, eles não vão admitir a falha, né? Então, eles começam a evacuação, que fica atrasada. Eles mandam os bombeiros para apagar o fogo, para apagar o incêndio. Mas os bombeiros chegam sem saber que estão sendo expostos para a morte, porque eles pisam no grafite que está no chão, achando que é entulho, né? Então a câmera vai mostrar a pele das pessoas totalmente queimada, uma degradação lenta e um silêncio institucional, ninguém fala nada. E o mais forte vem no julgamento final, quando o cientista explica que não foi um erro técnico, né? Não foi um erro. Claro que foi um erro técnico, ele foi avisado, mas ele não admite, porque o sistema não permite que ele diga a verdade. É uma cultura que punia quem discordava. É uma hierarquia sem escuta. Então, quando o erro procede do topo, o custo é coletivo, né? Então, há um mal que eu vi debaixo do sol, diz Salomão, como um erro que procede do governante. É um mal quando o governante erra e não assume o erro, né? O erro no topo é uma radiação que desce invisível. A gente não vê, mas contamina tudo e a todos. Não é só na política, qualquer sistema, na família, na empresa, numa instituição, num relacionamento, né? Quando quem está no topo não reconhece o erro, o sistema inteiro paga por esse erro. E esse é um ponto sistêmico muito profundo. O problema de Chernobyl não foi só a explosão, foi a negação, né? Porque se ele tivesse reconhecido, dava para reorganizar o sistema, dava para impedir que os bombeiros se queimassem, dava para fazer alguma coisa. Mas quando o erro é negado, destruiu todo o sistema. O que Salomão está dizendo não é que os governantes não erram, o que ele está dizendo, de novo, quando o erro vem de cima, o impacto é estrutural, atinge a todos. Então, Chernobyl, esse seriado é baseado num fato verdadeiro, isso aconteceu na cidade de Chernobyl, né? Então,
Chernobyl não começou com a explosão do reator. Começou com pequenas concessões. Um procedimento que foi ignorado, um dado que foi, não é tão importante, um técnico que alertou e ele foi, não tem nada a ver, ficar quieto, um orgulho que não foi visto, uma decisão, falou, não, só dessa vez, né? São pequenas torções da verdade e elas vão se acumulando e aí tem consequências, né? Consequências grandes no caso de Chernobyl. Então, né? Quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar gravada, você pode assistir ela inteira a qualquer hora do dia, quando você quiser. Todas as lives estão gravadas. Eu estou tentando montar eu acho que o Salomão ficou tão grande aqui dentro do meu Instagram que ele merece o lugar dele. Eu criei um outro Instagram para ele, Rei Salomão, lives do Rei Salomão, né? Mas eu fiquei sabendo pelo Instagram que eu tenho que ter mais de 100 seguidores para poder gravar a live lá, né? Então eu criei a página ontem, pedi para as pessoas entrarem no lives do Rei Salomão, podem entrar lá, mas eu acho que eu vou levar para o YouTube. Então, na hora que estiver pronto, que todas as lives estiverem no YouTube, eu vou começar a gravar pelo YouTube, tá? Mas eu aviso aqui que a gente vai gravar pelo YouTube, ok? Então, vamos para as perguntas? Então, em que área da nossa vida a gente tem ignorado pequenos sinais de que está errado e a gente fala, isso não é nada, não é importante. Pequenos sinais de que não é por ali, mas mesmo assim a gente diz, isso não é importante e segue naquela direção. A gente tem feito isso? Quando a gente está na posição de liderança, né? Na família, no trabalho, nas relações, a gente cria espaço para que a verdade apareça ou a gente quer preservar a imagem? Porque eu estou aqui, eu que sei de tudo, vocês não sabem de nada, vocês têm que me obedecer, ou eu estou aberta para que vocês me digam o que vocês estão achando, qual é o seu comentário. Eu sempre peço, comenta, fala alguma coisa comigo, eu quero ouvir vocês, né? Escreve para mim. E quando a gente erra, a gente reconhece rapidamente que errou ou a gente espera explodir todo o reator para então agir? Como é que a gente... Gente, que deu o verão. Porque às vezes não é só a explosão que nos destrói, né? Que nos destrói. São a sequência de pequenas negações, de pequenos erros. Né? Vamos para a nossa meditação final. São perguntas para a gente se fazer, para a gente se analisar, né? Solta o ar. Inspira. Segura em 2, solta em 6 pela boca bem devagarzinho. Inspira novamente. E solta. Imagina que você está diante de um painel de controle. Não de uma usina nuclear, mas do controle da sua própria vida, né? Tem pequenas luzes piscando no painel. Talvez seja uma conversa que você vem adiando, que você tem que ter, mas você vem adiando. Talvez uma decisão que você tomou e talvez você pudesse revê-la, né?
talvez um pedido de desculpas que você ainda não fez, né? Um pedido de sinto muito, né? E também talvez um limite que você ainda não colocou. Esse é o seu painel. Não tem nada explodindo, mas tem pequenas coisas que estão pedindo ajuste. Então imagina você olhando para esse painel, sem culpa, sem drama, sem se acusar de nada, só olhando lucidamente para esse painel. E aí você toca no botão certo. Você ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Você reconhece aquilo que precisa ser reconhecido. Um gesto pequeno, uma grande diferença. Sente a força que existe quando você assume a responsabilidade daquilo que precisa ser feito. Não precisa gritar, né? Respira, diz assim, para hoje, né? Eu escolho ver. Eu escolho ver. Eu escolho ajustar. Eu escolho ajustar. Eu escolho agir enquanto ainda é pequeno. Eu escolho agir enquanto ainda é pequeno. Porque eu sei que a sabedoria não é nunca errar. Sabedoria é errar e corrigir cedo. Quanto mais cedo, melhor. Respira, vai voltando. Então, hoje Salomão nos lembrou que os erros no topo, na liderança, na autoridade, têm um peso maior. Mas a gente aprendeu também algo mais sutil, que os grandes desastres sempre começam com pequenas negligências, né? Pequenas vaidades, pequenas omissões, pequenas distorções. E também a gente aprendeu que grandes transformações, obrigado pelos coraçõezinhos, foguinhos, pode continuar mandando, que grandes transformações começam com pequenos ajustes conscientes. A diferença entre a destruição e a maturidade não está no tamanho do erro, mas está na rapidez da consequência, né? Então, se você gostou, obrigado pelos coraçõezinhos, quem está mandando. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. Adorei essa frase. Mais pessoas podem se beneficiar dos ensinamentos do Rei Salomão. Então vamos compartilhar. E se você ainda não faz parte da comunidade do Rei Salomão, entra na minha bio aqui em cima, você entra e você vai receber a transcrição da live todos os dias. Termina a live, eu faço a transcrição e mando para a comunidade. Então, às vezes você não tem tempo de assistir uma live de 40 minutos, mas você tem tempo de ler o texto em 2 minutos. Ok? Então, continuamos amanhã, porque sabedoria não é teoria, é uma prática diária, né? E vocês já sabem, com alma, com sentido, a vida floresce. Até amanhã.